Oi, pessoal do Divã Literário, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, 4 de junho, eu vou falar um pouquinho sobre um livro que eu li em 2023 que eu gostei muito, que é o livro Vivendo nas Entrelinhas, da autora Ju Cirqueira. Fica até o final desse vídeo que vocês vão saber por que eu gostei tanto desse livro. Oi, pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje, 4 de junho, no meio da Semana do Dragão, que eu tô fazendo um vlog de leitura sobre a primeira metade desse livro aqui, esse tijolaço. Eu vou tirar um tempinho para falar sobre um livro que eu gostei muito em 2023 e que esse ano, em 2025, eu tirei um tempinho para ler novamente, mas por objetivos acadêmicos, que é o livro Vivendo nas Entrelinhas, da autora Ju Cirqueira, que é uma criadora de conteúdo que eu sigo desde 2018, que eu encontrei, na verdade, por acaso, com um livro que eu gosto muito também do Stephen King, que é o livro It, a Coisa. Eu esbarrei no canal dela e fiquei de vez por uma resenha de It, a Coisa, para ver como eu gosto do Stephen King. E também estou lendo nesse mês aqui Misery, do Stephen King, que eu não sei se eu vou concluir esse mês também, talvez fique para o trimestre que vem. Só que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro da Ju, que, além de criadora de conteúdo do Ju Cirqueira, que antes se chamava Nuvem Literária, ela também foi professora, tem pós-graduação em tradução do inglês, e ela também foi curadora de 2 clubes. Até o momento, ela foi curadora de 2 clubes, o Clube Nuvem Literária, que ela fala bastante no canal, e o clube que ela tinha em Vitória, onde ela morava, que é o Clube Vórtice Fantástico. E hoje ela vive como expatriada nos Emirados Árabes, em Abu Dhabi. Eu estou só dando uma pequena biografia da autora, que eu já costumo fazer isso nos outros vídeos, e agora a gente vai um pouquinho pro enredo do livro. Eu escrevi, acho que eu confesso que nessa minha resenha aqui eu escrevi muito pouco, porque na minha avaliação acadêmica agora, em 2025, eu escrevi um pouquinho mais sobre esse livro. Só que o enredo, basicamente, ele se centra na história da Heloísa, que é uma professora também. Olha a coincidência, que a autora também foi professora da rede municipal, então olha aí a coincidência. Mas vamos falar da Heloísa. E ela, nesse momento aí da narrativa, ela é professora, dá aula de história, e ela estava vivendo, acho que pelo menos no piloto automático, porque ela vivia a vida dela ali, centrada no trabalho, no casamento dela, e até então ela tinha uma vida bem morna, impressões minhas, detalhes. Só que aí, um belo dia, ela viu no trabalho dela um anúncio no quadro de avisos da escola sobre uma reunião de um clube literário que ia ter, e ela, por curiosidade, aproveitou que o marido dela viajou e foi para a reunião desse clube, que inclusive eles discutiram um dos livros que eu queria muito ter lido, e tá na minha meta agora, que é A Cor Púrpura. E a partir daí ela começou a frequentar as reuniões desse clube, e esse foi o gatilho necessário para ela perceber que ela precisava fazer mudanças pontuais na vida dela. Ela percebeu, inclusive, ao longo do tempo e com essa nova jornada com os livros, que ela vivia, inclusive, um relacionamento muito abusivo com o marido dela. Foi preciso ela ressignificar a relação dela com os livros para ela perceber que ela precisava fazer mudanças muito pontuais na vida dela, e muito necessárias também. As minhas impressões em relação a esse livro são as melhores possíveis, no sentido de que ele fala bem de coisas bem pontuais, como a relação com os livros, que eu já falei aqui, sobre clubes de leitura, que eu vou falar mais lá na frente, e sobre como a gente precisa passar pelas nossas mudanças, percalços. A Heloísa, no caso dela, ela precisou passar por todas essas mudanças, justamente com uma nova relação com os livros, e também com as perdas que ela teve. Ela perdeu a avó dela, e por conta disso ela precisou também rever muitas coisas, e ela começou a perceber que o casamento dela não era o conto de fadas que ela vivia. E foi muito bom essa ressignificação, justamente porque, a partir dos livros, e olha que interessante, a partir dos livros e das leituras em conjunto, foi que ela foi percebendo que ela precisou fazer mudanças, e foi o gatilho necessário para ela realmente reavaliar a vida dela. E eu vou falar a partir desse momento sobre, justamente, eu não sei se era o foco dela, mas foi justamente por causa desse assunto que eu reli esse livro novamente em 2025, e são os clubes de leitura, que para mim, pela minha experiência com clubes de leitura, que eu participo de é uma experiência muito terapêutica, é uma experiência maravilhosa, e eu falo pelo Clube Literufa, que eu participo aqui no meu estado, e é um espaço muito democrático. A gente pode sentar, falar o que achou dos livros, a gente lê por vários gêneros da literatura, vários autores dentro e fora de domínio público. Então eu acho que os clubes de leitura, eles são um espaço
processo muito democrático e que permite com que a gente tenha ou volte a ter uma relação diferente com a leitura, ressignificada. Eu penso que a leitura dentro desses espaços, onde a gente lê de forma coletiva, eles nos permitem ter uma outra ideia, uma outra noção do que é realmente leitura. A gente tem a oportunidade, inclusive, de ver os autores que a gente já leu até de uma forma muito diferente. Agora, o que eu senti falta, eu não sei se ela vai concordar comigo quando eu ver essa resenha, não sei, mas o que eu senti falta, já que ela abordou esse assunto, e eu queria que eles fossem mais aprofundados, essa questão dos relacionamentos, a gente precisar rever eles quando necessário, porque para a Heloísa não foi muito fácil sair do relacionamento dela, porque ela precisou de uma hora para outra lidar com o fato de que ela estava vivendo um relacionamento abusivo. E os relacionamentos abusivos, infelizmente, eles não se restringem ao relacionamento conjugal. Infelizmente, pessoas abusivas também surgem em outros relacionamentos interpessoais. Eu nunca achei que logo quando eu comecei a ler esse livro, em 2023, eu até falei um trechinho aqui, só que o post-it saiu daqui, tudo bem, depois eu acho ele, mas eu achei logo no início que eu ia me identificar com o Guto. Quando foi avançando a leitura, foi que eu percebi, cara, que isso? Mas foi quando eu percebi que, às vezes, a aparência nos engana bastante. E para sair de um relacionamento abusivo, é preciso muita ajuda. E logo no início da narrativa, ela não tinha essa rede de apoio que lá pelo final, lá perto do desfecho, ela passou a ter, que foram os amigos do colégio dela, os amigos que ela fez no clube de leitura. E por aí eu digo que os clubes de leitura, eles podem ser uma experiência terapêutica e muito catártica. Eles ajudam a gente a ressignificar não só a própria leitura em si, mas como a vida da gente. A partir dos livros, a gente tem percepção de coisas que normalmente a gente não perceberia na vida real, da nossa vida, da nossa rotina, às vezes muito atarefada, muito atribulada. Eu falo por aqui, eu estou na metade da leitura, na página 164, mas o que eu já vi aqui em termos de relacionamentos interpessoais, em termos de política, eu vi tanta política aqui que eu fiquei assustada, gente, é surreal. Então essa relação com os livros e com o que a gente pode apreender e aprender com eles é muito importante. E ler em conjunto faz com que a gente perceba outras coisas que normalmente a gente não perceberia. E essa experiência da leitura conjunta, ela nos permite ter o olhar do outro. E como eu falei, eu não sei se foi esse o foco quando a Ju falou dessa questão no livro dela, mas para mim, que estava falando e estudando sobre clubes de leitura, isso foi tão importante que eu vou levar essa experiência para mim. Eu gostei muito e eu aproveitei a oportunidade para falar do Clube de Derúfia, que é uma experiência maravilhosa, está sendo incrível, e por isso eu acho que a minha tese sobre os clubes serem catárticos e serem terapêuticos para as pessoas é muito importante, porque é um espaço onde a gente pode realmente, inclusive até, ressignificar a nossa própria relação com o mundo. Os livros nos permitem fazer isso. Eu vou ficando por aqui e eu espero ter falado tudo o que eu precisava falar sobre esse livro, que para mim foi uma experiência muito importante, não só no sentido literário, porque quando eu li em 2023, ele foi uma ótima experiência de leitura. Foi um livro que, na minha opinião, não foi tão leve assim, não foi tão leve, mas também foi uma experiência acadêmica muito boa, para poder falar e discorrer um pouco sobre a importância dos clubes de leitura e como eles fazem a diferença na vida das pessoas. E se você gostou desse conteúdo, é só continuar acompanhando aqui. E se você gosta de leitura, literatura e tudo relacionado ao mundo dos livros, é só se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. E beijo, gente. Tchau. E agora eu vou voltar para minha outra leitura e espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu queria falar muito desse livro há muito tempo e parece que hoje foi a oportunidade perfeita. E até o próximo vídeo, gente. Tchau.